Olá, hoje vamos estar criando um processo de exportação aérea direta. Então nessa aula nós vamos estar demonstrando para vocês como criar um processo master prepaid, lançamento dos valores de frete e taxas da companhia e do agente, preenchimento do draft de exportação, emissão de documentos como a WB, fatura, recibo, draft de faturamento, programação de embarque, carta de segurança, etiqueta de carga, capa de processo. Vou mostrar para vocês também como criar RE a partir de um processo de exportação e calculadora de cubagem. Então, para acessarmos o módulo de exportação aérea, criação do processo master, é muito simples. Menu Sistema, Exportação Aérea Agenciamento. Eu venho aqui em Exportação Aérea Master. Abrir aqui a telinha. Então, o primeiro passo aqui para eu criar meu processo de exportação, clicar no botão Novo. Então, vem aqui, botão Novo. O sistema pergunta se eu confirmo a criação de um novo processo. Eu digo que sim. Então, aqui ele dá a taxa do dia. Então, ele sabe que eu tenho a última taxa do dia 16/10. Ainda nós não temos taxa atual. Então, eu escolhi aqui a taxa do dia 16/10. AWB direto, dou confirmar. Então o primeiro passo é escolher o tipo de exportação, o tipo do processo. Então aqui no nosso caso vai ser exportação definitiva, tá? Eu posso criar processo do tipo AMB, drawback, exportação de venda, exportação definitiva, exportação temporária, reexportação com devolução e retorno de DEA, ok, pessoal? Bom, aqui eu tenho também a parte de referência do cliente. Nessa opção de referência do cliente, nós vamos estar fazendo um preenchimento aqui do número do meu cliente, a referência que ele passar. Isso daí normalmente é o número de uma invoice, é o número de um packing, depende do número de controle que o meu cliente utiliza. Dados do cliente. Eu tenho duas opções. Esse vídeo dele é demonstrar o módulo, né? Mostrar para vocês como criar os processos. Nós não vamos estar fazendo cadastros nesse módulo, nesse vídeo. Nós vamos ter outros vídeos onde vão demonstrar parte de cadastro para vocês. Eu vou mostrar para vocês como selecionar o cliente do meu processo, tanto exportador quanto o faturado. Então, o sistema ele permite o quê? Cliquei na pastinha, como vocês viram há pouco, cliquei aqui, ele me abre a tela de consulta geral. Então, essa tela ela funciona como? Dando um Enter, ele me traz todos os exportadores, ou no caso, meu cliente no Brasil que eu tenho cadastrado. Se eu der um F2, ele me abre a tela para cadastrar um novo, ok? Caso eu não tenha o que eu vou utilizar cadastrado. Ele também permite o quê? O que eu já tenha cadastrado, eu selecione o mesmo e dê um F2. Então, dessa forma aqui, ó, dando F2, o sistema já edita para mim o cadastro que eu selecionei. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês, a gente não vai fazer um cadastro nesse primeiro momento, tá, pessoal? Então aqui eu vou direto na parte onde interessa, que seria a parte das taxas pré-cadastradas do módulo de exportação aérea. Então aqui, o que são essas taxas pré-cadastradas? Bom, eu venho com aquela seguinte pergunta, eu sempre tenho taxas que eu costumo cobrar do meu cliente. Então essas taxas que eu costumo cobrar do meu cliente, se são taxas que é sempre o mesmo valor, ou na verdade, ou pode ser sempre a mesma taxa, mas o valor varia um pouco, eu posso deixar o quê? Elas pré-cadastradas no cadastro do meu cliente. Isso vai facilitar no quê? Vai facilitar em muito no andamento do processo. Então aqui ele vai permitir a gente estar fazendo a criação do processo de forma muito mais rápida, muito mais prática. Para a criação do processo, na parte de exportação aérea. Então aqui eu clicando aqui no botão Nova Taxa, então eu clico aqui em Nova Taxa, o sistema ele vai me aqui ele tem aqui para eu informar o título. Então, eu vou cadastrar uma taxa para o meu agente, né? Então, posso pôr aqui um AWA, por exemplo. Falo que esse AWA ele é em dólar e posso estar informando aqui um valor mínimo para ele. Então, o sistema ele permite definir uma taxa base, seria um valor mínimo, e definir um local. O que seria esse local? Seria para qual eu posso definir para qual localidade que eu vou estar utilizando essa taxa. Por quê? Eu posso ter N taxas e essa taxa ela pode ser válida às vezes para uma determinada localidade que eu faça a exportação ou que eu faça uma importação. Eu vou definir para qual local que é essa taxa. O tipo de cálculo dela, então eu posso definir se ela é por documento, se ela é por tonelagem, se ela é por quilo, se ela é metragem cúbica, se ela é um percentual de algum valor. Então eu posso estar definindo
qual que vai ser o tipo de cálculo dessa minha taxa. Feito isso, cadastrei a taxinha, eu dou um salvar e aí eu posso adicionar outras taxas. Então, se eu vir aqui, eu posso adicionar aqui um AWA, posso pôr um SOL aqui também, então posso falar também que é em dólar e pôr um valor aqui mínimo dele. Então, dou um salvar. Importante, esse botão atualizar valores em todos os clientes. Isso daqui é muito legal, tá, pessoal? Por quê? Nessa função, o sistema ele vai te permitir estar cadastrando as taxas, então, ou editando as já existentes, e o que ele encontrar que seja o título SOA, eu posso clicar nesse botão e dar um atualizar. Os clientes que eu tiver essa taxa SOA cadastrada, ele vai atualizar para todos o mesmo valor. Feito isso, eu dou um salvar, ok, e sair. Então aqui, olha só que legal, já aparece as duas taxinhas já cadastradas para nós. Puxar aqui o meu cliente que eu acabei de configurar, que é a Allcast. Então selecionei o cliente, ele não veio o vendedor porque eu não tenho o vendedor informado naquele meu processo, então ele não me traz o vendedor. Código do importador, então eu vou mencionar aqui quem é o meu importador, quem é o cara lá fora que está recebendo a minha mercadoria. Lembrando que esse daqui é um caso de exportação aérea master direto, ou seja, eu não tenho agente internacional, não vou ter o meu agente internacional lá fora, então é uma carga que é responsabilidade do importador chegar lá e providenciar o transporte e os demais trâmites da mesma. Então aqui eu vou selecionar o meu importador. O agente embarcador, quem é o agente embarcador? Seria eu, agente aqui do Brasil. Então seleciono também quem é o agente embarcador. Despachante. Caso eu tenha um despachante, né, que fez todo o desembaraço da carga aqui no Brasil, né, de exportação, ou seja, o próprio agente embarcador é o despachante, você deve ter ou ele cadastrado, ou no caso o seu agente cadastrado aqui para estar selecionando o despachante. Transportadora. Então aqui você vai mencionar quem é a transportadora da sua carga, né, no caso que fez o transporte rodoviário do local da empresa até o aeroporto, né? Então, normalmente tem um transportador também. Lembrando que todos esses cadastros, vocês estão observando que a tela de consulta é a mesma e o método de cadastro é igual para todos também. Pressionando F2, consigo estar abrindo a tela de cadastro referente à transportadora, agente de embarcador ou despachante. Então aqui eu vou selecionar também o meu transportador. Bom, origem. Então, como é esse aéreo, eu vou mudar um pouquinho aqui, vou colocar que ele está saindo de Viracopos. E aqui, vou colocar que ele vai para Hong Kong. O sistema preenche as informações, o destino final aqui ele puxa o código do destino que eu informei. A CIA ele não puxou porque eu não mencionei ainda a companhia aérea, então vou mencionar aqui a companhia aérea, 957, que é a TAM. E aqui, clica na pastinha para trazer as informações de AWB. Que eu já tenho os AWBs cadastrados, né? O sistema ele tem um controle de estoque de AWBs. Posso cadastrar novos AWBs ou posso utilizar o que eu já tenho já no meu estoque, que é o mais correto. Num outro vídeo eu vou estar explicando para vocês como que funciona o cadastro de estoque de AWB, ok? Então nesse caso aqui a gente vai selecionar o número da AWB que eu quero. Ele pergunta se eu desejo utilizar, eu digo que sim. Então ele já menciona aqui o meu número de AWB corretamente. Emissão. Então aqui na parte de emissão, ele me pergunta aqui, ele já pega a data do dia, mas eu posso colocar a data que efetivamente eu vá gerar o meu conhecimento. Então aqui eu coloquei que ele tem a aba de volume tarifa, então aqui eu tenho a quantidade de volumes, vou pôr aqui 15 volumes, com um peso bruto de 2.500 quilos, e o peso taxado aqui ele assumiu o mesmo do bruto. Feito isso, eu tenho aqui a opção de calcular a cubagem. Então, vou colocar aqui que 10 dos meus itens eles têm as mesmas dimensões, então eu coloco aqui o comprimento de 1,20 por 120 centímetros, né, que dá 1,20 m por 1,20 e 90, por exemplo. E aí eu dou um salvar. Salvei, ó, ele já calculou o taxado, ó, tá vendo que o taxado já está próximo do que eu informei em libras e a metragem cúbica. E aí eu vou informar os outros 5, eu informo aqui que esse tem 100 por 50 e 50. Ó, então aqui você viu que o meu peso taxado, ó, ele ainda deu menor que o meu bruto, então o sistema ele vai fazer o quê? Quando eu der um confirmar aqui, ó, ele mantém o meu peso taxado informado.
Por quê? Por causa que, de acordo com a cubagem que eu informei, o meu bruto ficou abaixo, eu considero os 2.500, que é o peso maior. Sempre o taxado vai ser igual ou maior que o peso bruto. Tarifa de venda. Então, aqui eu tenho as tarifas, eu posso mencionar a tarifa por trecho, ou eu posso colocar aqui somente no primeiro campo tarifa 1. Então, eu vou colocar aqui que a minha tarifa é 2,50. E a minha compra, 2,20. Tarifa de impressão, onde você vai estar mencionando para o seu representante ou para um terceiro, ou se você não quer demonstrar quanto que você está vendendo efetivamente você quer ocultar a informação de venda real, você pode estar colocando aqui qual é a tarifa de impressão. Então aqui eu marcando aqui vou colocar aqui que eu estou vendendo a 2,30, né? Então eu estou falando que eu vendi a 2,30 e não a 2,50, que é a minha tarifa real. Eu tenho aqui a parte de baixo também, que é as taxas no AWB. Então eu tenho aqui as taxas do agente no AWB e taxas da companhia, ou seja, taxas que eu vou cobrar do meu cliente e pagaria para o meu agente, e taxas da companhia que eu vou cobrar do meu cliente e pagar para a companhia aérea. Então aqui um exemplo clássico é o MYC ou Fuel, como eu ponho aqui 0,30, e o sistema ele calcula aqui para mim o valor do meu combustível. Então aqui se eu tenho aqui, eu coloquei a WA, SOA, eu posso pôr aqui também a WB-FI, né? Meu WB-FI é uma taxa, não é por quilo, então eu desmarco a opção por quilo e coloco o valor dela por documento. Então eu coloco aqui que é 50. Lembrando que o documento, esse meu master, ele é prepaid e aqui ele tem também o responsável pelo AWB. Então eu posso deixar como global ou eu posso colocar o nome no caso da pessoa que vai estar assinando. Normalmente o sistema copia, nesse campo aqui, ele copia a informação do nome do usuário que está logado e que abriu o processo. Caso seja um usuário diferente, basta eu digitar no campo o nome do usuário que eu quero. O sistema ele tem aqui, por exemplo, essa opção aqui, ele lançou as taxas. Por acaso, se eu venha não cobrar esse SOA aqui, então o que eu posso fazer? Eu posso dar um duplo clique nele e o sistema pergunta se eu quero excluir essa taxa. Eu falo que sim, que eu quero excluí-la. Feito isso, ele exclui a taxa aqui do processo. Aba complementos. Então, aqui na aba complementos nós temos parte de informar se é quilo ou libra, o código de serviço e o rate class. Então, aí de acordo com os dados da sua mercadoria, você vai estar informando aqui código de serviço e o rate class, que vai sair no nosso conhecimento. Campo do Incoterm. Então, aqui no campo Incoterm, você vai informar qual o tipo do Incoterm da sua mercadoria, tá? Então, eu informei aqui o número do Incoterm. Esse campo OC seria para vincular a ordem de compra, né? A ordem confirmation. Nesse caso, quando você faz o controle do seu cliente de PO, na parte de exportação também é possível fazer a vinculação desse produto. Dessa forma, ele já importa algumas informações direto para o processo. Campo as agree. Esse campo é para quando eu não quero demonstrar os valores do meu AWB, do meu conhecimento. Então eu quero mandar o AWB como as agree. Então eu flego aqui na opção as agree. Autorizar draft online. Então a autorização de draft online seria o quê? Nós temos hoje o sistema Follow Web. No Follow Web, o usuário ele tem a possibilidade de a operação marcando aqui que o cliente pode estar preenchendo o draft online. A partir desse momento, o usuário acessaria pelo Follow Web e entraria com as informações para o preenchimento do draft do AWB. Então aqui eu tenho o botão para criar o RE. Como que ele funciona? Vou mostrar para vocês daqui a pouco, depois que a gente terminar de fazer o preenchimento das informações aqui. Então eu tenho aqui volume, né, tarifa que eu já preenchi. Eu tenho aqui Account Information. Então aqui ele tem as opções, né? Se eu tiver os valores de The Care, The Customs e Insurance, eu posso estar preenchendo aqui essas informações também. E aqui eu tenho o campo do Account Information, caso eu queira colocar alguma informação. Se você tiver um texto que você sempre utiliza, o sistema ele já facilita para vocês. Você pode estar selecionando esse texto já pré-cadastrado. Aqui na parte do handling, é que eu acabei deixando lá na parte do peso cubado, no cálculo de cubagem, eu acabei deixando para ele copiar as informações para o handling. Mas se eu deixar aqui para o campo mercadoria e dar um confirmar, ó, o sistema faz a inserção das informações no campo da mercadoria. Então, do handling, eu tiro essas informações. Se eu quiser colocar também um texto, a informação no campo handling, basta digitar no campo ou clicar na pastinha aqui
para cadastrar um novo F2 ou selecionar o que já exista. Campo Notify, então eu tenho a opção também, mesma coisa, posso digitar ou posso selecionar do meu cadastro também. Campo Mercadoria, então o campo Mercadoria, coloquei aqui para o sistema copiar a cubagem para o campo da mercadoria, então ele já traz as informações das dimensões dos 10 itens e das dimensões dos outros 5 itens. Né? Isso facilita bastante e evita que o usuário tenha que ficar digitando essas informações manualmente, assim evitando possíveis erros. Aqui nós temos aqui na parte inferior também a aba DGR, né, que é a aba para preenchimento das informações quando mercadoria perigosa. Então é muito importante, quando tiver um caso de mercadoria perigosa, estar realizando o preenchimento das informações nesse campo. Feito o preenchimento do processo, eu venho aqui e dou um salvar. Então salvei, o sistema ele automaticamente, ó, quando eu venho aqui na aba de serviço e processo, olha que beleza. Então ele já lançou para mim meu frete, meu combustível, meu AWA e o AWB FI. Olha que legal, tá? Então o sistema já fez o lançamento das informações automaticamente contra o cliente. Ele já lançou também frete, IATA e over contra a minha companhia aérea. Aqui na aba outros eu não tenho nenhum lançamento, seria uma comissão de vendedor, um valor para pagar para o despachante, etc. E na aba geral eu tenho a visualização geral de todos os valores que eu tenho lançado no meu processo, ok? Aqui embaixo o sistema ele tem a parte de totais da operação, então aqui ele já te dá o frete de venda, o frete de compra total, os valores na moeda, tá pessoal? Aqui ele me dá o 5% IATA em reais, o meu over, né? Então, o que é o over? O over é a minha comissão, que é a diferença da compra e venda do meu frete. Tá? Então aqui aparece lançado o over, já convertido em reais também. Custos totais com a companhia aérea, então aqui o sistema já dá quanto que eu tenho de gastos com a companhia aérea e aqui o total de gastos, né? Então, além da companhia aérea, ele soma com outros custos que eu venho a ter dentro do processo. O total líquido a receber, né? Então aqui ele me dá que eu tenho que receber do meu cliente 27.483,17. E em cima disso eu estou tendo um lucro líquido aqui de 4.324,28 desse meu processo, ok? Bom, então aqui vimos que o sistema ele fez o lançamento dos valores, né? Então lançou aqui as taxas que eu coloquei do AWB, a taxa da companhia também na AWB e fez os lançamentos contra o cliente aqui. Até aqui tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo certo. Rodrigo, se eu quiser estar fazendo o lançamento de outras taxas, então que são fora do meu conhecimento, eu não vou declarar essas taxas. É muito simples, tá? Basta você clicar aqui no botão Novo Lançamento. Então aqui eu venho aqui, clico no botão Novo. Então aqui o sistema vai ter aqui, ó, nome do título, né? Então eu vou pôr aqui, ó, transporte rodoviário. E aí eu vou cobrar esse transporte do meu cliente, que é a Allcast. Né? Vou cobrar aí, não vou cobrar em dólar, já vou cobrar em reais, porque foi nacional. Vou cobrar dele R$ 2.500, tá? Lembrando que eu paguei esse transporte para alguém, então eu já vou mostrar um outro recurso aqui para vocês que é muito legal, pessoal, que é o recurso de ativar pagamento, tá? Então, tô aqui fazendo o lançamento que eu vou cobrar do meu cliente no Brasil, já informei a moeda, já informei o valor, tá? E vou aqui ativar o pagamento. Tá? Se caso eu tiver algum número que identifique esse meu transporte e a data de vencimento dele, eu posso estar mencionando aqui também. Como é um valor que eu vou cobrar do meu cliente, essas informações de vencimento eu vou colocar só no pagamento que eu vou fazer para o meu fornecedor. Aqui o sistema ele tem uma parte de documentos anexos, onde ele permite você estar anexando documentos ao lançamento. Diferentemente do anexo de documentos ao processo, eu tenho um anexo de documentos aos lançamentos. Isso facilita muito também na hora de ter que localizar um documento, ter que localizar alguma informação referente a um pagamento,
já facilita mais a busca de vocês. Você não vai precisar ficar revirando pilhas de arquivos ou até mesmo olhando lista de documentos anexos do processo. Basta ir direto no lançamento. Feito aqui, lancei tudo bonitinho, já ativei o pagamento, eu dou um salvar. Então, dando salvar, o sistema me dá aqui, ó, registro salvo com sucesso. Dei um OK, ele já me abre novamente a tela como pagamento, com o título, a moeda e o valor na moeda, tá? Então aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, quem que é a minha transportadora? Ah, tá, é a Sankyo. Então aqui eu venho e informo aqui que o meu transportador é a Sankyo Transportes. Olha só que legal, pessoal. Isso é muito importante saber, que você pode ter o mesmo fornecedor, só que cadastrado de diversas formas. Ora ele pode ser seu agente internacional, ora ele pode ser um cliente, ora ele pode ser um despachante, ora ele pode ser o agente Brasil também. Então aqui nesse caso a Sankyo vai ser o meu transportador. Aqui eu posso colocar o número do documento e a data de vencimento desse meu pagamento, tá? 20/10, vou deixar. Feito isso, eu dou um salvar. E o sistema ele fecha a tela e ele pergunta se eu quero realizar um novo lançamento. Posso clicar que sim, posso clicar que não. Eu vou clicar em não aqui e mostrar para vocês como que fica os lançamentos. Então olha só que legal. Então, de uma única forma eu cliquei, lancei o meu transporte rodoviário para o meu cliente e lancei aqui contra a minha transportadora Sankyo, ok? Então isso facilita bastante aí na hora de você estar fazendo os lançamentos dos valores, tudo bem? Aqui o sistema ele tem ainda também o que? Ele tem a ferramenta aqui do IOF. Então, se caso eu queira calcular IOF sobre o Imposto sobre Operações Financeiras para esse processo, basta eu clicar aqui no botão IOF. O sistema vai realizar o cálculo desse imposto automaticamente. Resultados. Esse botão resultados do processo é um recurso muito legal, pois ele te dá a possibilidade de você visualizar de forma rápida e prática todos os valores do sistema. Então, tudo que eu paguei e tudo que eu tenho a receber. E se o que eu paguei e o que eu tenho a receber, eu vou ter algum tipo de prejuízo nesse lançamento. Então, o sistema já me dá essa informação também. Aqui no caso é se eu tiver nota avulsa. Então, se eu tiver uma nota avulsa vinculada, o sistema ele permite que eu selecione, ele demonstra aqui os valores da minha nota avulsa e me dá já o meu lucro líquido somando a nota complementar que eu tenho no processo. O recurso de agrupamento. Esse recurso de agrupar ou não agrupar, ele faz o que? Ele agrupa os valores. Então ele facilita aí na hora que você quiser visualizar os totais por fornecedor, ele vai estar dando essa facilidade para vocês. Observem que ao clicar em cada aba, o sistema vai fazer o filtro de acordo com o fornecedor. Aqui, não quero mais agrupar, quero retirar o agrupamento. Então eu clico em não agrupar, ele volta ao normal. Aqui nós temos as legendas, né? Então nessas legendas aqui ele vai ter o não contabilizável, a receber, pagamento, né? E os valores quitados, pagos ou recebidos. Status do processo. Aba status interno. Então nessa parte de status interno, o sistema permite que você crie um status, como o próprio nome já diz, interno dentro do processo. Então você pode criar esse status para esse processo e enviar para alguma outra pessoa que esteja envolvida no processo também. Seja para estar avisando, seja para estar cobrando de alguma forma. Então, essa ferramenta de status interno é uma ferramenta muito útil também do sistema. Bom, aqui nós temos a parte de estatística, né? Então, na parte de estatística, eu tenho aqui as datas desde a autorização de coleta até a entrega final no destino. O legal é que, conforme eu vou colocando as datas aqui, né, o sistema ele vai me gerando follow-up automaticamente. Então, se eu coloco aqui previsão, a data, a autorização, a previsão da coleta, a data efetiva de coleta. Então, se eu não tiver as datas efetivas, eu posso manter só as datas de previsão. Então, posso pôr aqui que a previsão de embarque vai ser para o dia 22, que a minha previsão de chegada está para o dia 23, então eu posso colocando as datas que eu tenho previstas, tanto data quanto hora também. Tá?
Então, vou pôr aqui que está previsto para as 15 horas e aqui está que vai sair às 16. Aqui o sistema ele te oferece uma opção para você inserir o follow-up do cliente também. Então eu posso clicar aqui, colocar a data. Ó, você viu que ele atualizou a lista, ele já me trouxe as datas que eu preenchi lá na tela, lá na frente. Então eu ponho aqui, ó, treinamento Office Comics Max. Né? Então eu posso colocar aqui as informações. E aqui ele vai colocando numa ordem cronológica, de acordo com os acontecimentos. Então aqui como eu coloquei, que a abertura do processo ele já coloca, que é dia 19. Que eu coloquei autorização, previsão dia 19. Aqui treinamento, foi status que eu inseri manual. Aqui os status que o sistema inseriu automaticamente, que é emissão do airwave, previsão de embarque e previsão de chegada no destino. Então, são todos os status que o sistema gera de acordo com as datas que vocês informam no campo de estatística. Aba documentos anexos. Então, essa aba documentos anexos, o sistema ele te dá algumas facilidades, que é o quê? Todo documento que você gera, por exemplo, se eu gerar aqui esse draft de faturamento, então todo documento que eu gero, o sistema ele já gera para mim também automaticamente um PDF. Isso é muito bom, porque isso facilita o trabalho de vocês no dia a dia. Vocês vão ganhar mais tempo, ao invés de ficar digitalizando documentos, né? Salvo em algumas exceções, mas na maioria dos casos o sistema já gera o PDF, é só você enviar ele por e-mail para o seu cliente. Aqui ele permite também o que? Clicando com o botão direito, ele permite que eu anexe documentos externos, ou seja, além dos documentos do Office, ele também permite que eu anexe documentos externos, fora do sistema, que tenham sido gerados fora do sistema. Então, clicando com o botão direito aqui e vindo na opção anexar arquivo, eu tenho aqui a opção, né? Então eu posso selecionar um arquivo qualquer, né? Posso pegar aqui um arquivo qualquer, de qualquer extensão, e dar um open ou abrir, né? Então ele vai selecionar o arquivo gerando uma cópia, e essa cópia ele joga no caminho de acordo com a pasta. Ele põe aqui no Xtrack, Docs PDF, o número do processo e os documentos que estão anexos a esse processo. Clicando duas vezes, ó, olha só. Então ele já insere, ele já pega, já insere a planilha, né, no caso em Excel, que eu anexei no meu documento. O legal também do sistema é o que? Os documentos gerados, tanto os que foram importados quanto os gerados pelo sistema, posso disponibilizar de forma automática na web. Como que funciona isso? Clicando com o botão direito, eu tenho a opção de web. Então ele pergunta se eu quero realmente disponibilizar esse documento na web. Eu digo que sim. Esse documento, quando o cliente for acessar o Follow Web, vai ser um outro vídeo explicando o módulo, eu vou ter aqui o draft de faturamento. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, editar, eu posso mudar o nome aqui, o nome que eu quiser no meu documento que está anexo. A mesma coisa vale para minha planilha. Posso editar o nome, como eu posso também fazer o quê? Do mesmo jeito que eu inseri, isso vale tanto para os documentos em PDF quanto para os documentos gerados fora do sistema. Botão direito, eu dou um excluir. Então, se você me pergunta se eu quero excluir esse documento, eu digo que sim. Excluir o documento, né? Então, se eu der um atualizar aqui, já está limpa a tela. Log do sistema. Então, aqui na parte de log do sistema, o sistema ele vai fazer o que? É o nosso dedo duro, né? Então, tudo que eu fiz até o momento, ele me exibe aqui. Ele mostra os campos que eu preenchi e mostra também o documento anexo que eu tenho, né? Então, no caso aqui, eu tenho o documento que eu havia anexado e fiz a exclusão. Então, ele mostra que o data e a hora que eu fiz a exclusão e quem é o usuário que fez essa exclusão. Isso é uma forma de controle, isso é muito bom, vai acabar com todos aqueles problemas que você tem hoje na empresa, que é eu não fiz, eu não mexi,
né? E a gente acaba não tendo como provar isso por conta de não ter um sistema de logs, onde ele grave todas as alterações que são feitas dentro do processo, né? Então, hoje o Office oferece essa ferramenta que ela é muito importante, ela é muito interessante e facilita o dia a dia de vocês. Temos aqui também a parte de envio de e-mails, né? Então, todos os e-mails que eu envio ficam aqui aparecendo na parte de enviados e os e-mails que eu recebo ficam na parte de recebidos, tá? Então, aqui eu clicando no botão enviar e-mail, ele já me abre aqui o catálogo com os endereços de e-mail do meu cliente, que no caso aqui eu não tenho, né? Mas eu tenho aqui endereços do usuário do sistema. Então eu vou colocar aqui as informações de usuário do sistema, tá? Aqui o sistema eu flegando aqui nessa opção, ele já me envia o draft, ele enviaria o draft para o meu cliente, né? E aqui eu posso colocar um texto meu, né? Pô, boa tarde, segue draft de faturamento. Ok? Então eu posso colocar aqui um texto da forma como eu quiser, como eu preferir, sem problema algum. Feito isso, eu clico no botão enviar. Só que olha só que interessante. O meu usuário ele não tem as configurações para envio de e-mail, então eu dou um OK. Vou tentar fazer o envio através da conta do Outlook, né? Então aqui, ó, quando eu clico no botão do Outlook, isso daqui é uma mensagem de segurança do próprio Outlook, então eu digo que sim, e aí ele me dá que a mensagem foi enviada. Se eu quisesse enviar essa mensagem editando ela no Outlook, é muito simples. Basta eu clicar aqui no botão abrir Outlook e clicar no botão de envio de e-mail pelo Outlook. Ele automaticamente vai abrir a mensagem já com o anexo, com o número do master e com o número do processo master. Tá? Feito isso, basta eu clicar no botão na parte no enviar, o sistema já faz o envio da minha mensagem também de forma automática. Fiz o envio do e-mail, eu posso dar aqui um sair, né? E aí ele está mostrando até que eu fiz 3 envios, né? Na verdade eu acabei fazendo 3 envios mesmo, né? O legal também é o que, além desses documentos, eu posso também fazer envio de e-mails da seguinte forma. Posso enviar o follow do processo. Então, marcando aqui, ele já insere todas as informações de data e dessa forma eu posso fazer o envio para o meu cliente. Vou fechar aqui também e aqui ele já mostra os e-mails que foram enviados, data e horário de cada um dos e-mails. Eu vou mostrar para vocês agora também a outra ferramenta que nós temos, que é o Draft. Então aqui eu tenho aqui o Draft do House. Esse Draft ele permite que você coloque basicamente a informação que você quiser. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você quiser colocar no Shipper's Name que apareça batatinha, mesmo que eu tenha os dados digitados, o sistema ele vai colocar a informação do jeito que você está pedindo. Tá? Caso você queira alterar a informação existente já no conhecimento, basta clicar no botão, o sistema vai trazer as informações e ele permite que você faça as alterações do jeito que você preferir. Do consignee, então eu tenho aqui a parte consignee e do issuing carrier, né? Então eu tenho aqui as informações onde eu posso estar fazendo a inserção das mesmas, né? E fazendo a alteração do jeito que ficar melhor para cada embarque. Aqui vocês observem que eu tenho todos os campos que eu preenchi lá. Handling, eu tenho a opção de preencher o aeroporto, se a nomenclatura for diferente, tanto do airport departure também, se ela for diferente eu tenho como preencher. Seguindo a assinatura do shipper, onde foi executado data e local, né? E a assinatura do carrier. Então, todas essas informações eu tenho como colocar de forma manual no meu AWB. Isso é muito importante para quando vocês vão utilizar a funcionalidade de carta de crédito. Feito isso, eu dou um fechar, né? Então, coloquei já as informações, não precisa clicar em salvar, o sistema já salvou as informações que você colocou na opção do draft. Novo house, isso daqui seria para que quando eu tivesse um master consolidado e fosse criar meus houses, tá? Nós veremos isso nos próximos vídeos. Follow up, isso aqui é uma ferramenta muito legal porque todas as datas que você tem
e as informações do processo, o sistema já puxa as informações aqui, as datas e o status de cada uma, o que aconteceu em cada uma das datas. Tá? E ele também permite que eu faça o envio disso por e-mail. Então, cliquei em sim, mensagem enviada com sucesso. Bom, então aqui tem mais um e-mail, né, que vai constar aqui que eu fiz o envio desse e-mail. Nós temos ferramentas como o scanner. Então, se eu tiver um scanner instalado, o sistema permite que você faça a seleção desse scanner. Ó, no caso aqui eu não tenho nenhum, mas ele permite que eu selecione o driver e clique no botão escanear. Então é uma ferramenta simples, porém eu tenho como já fazer o escaneamento dele para dentro do processo. E isso é uma ferramenta fantástica, porque facilita também de você ter que ficar escaneia num programa X, depois eu tenho que anexar o documento no processo. Como eu estava falando para vocês, né, das ferramentas, temos a opção também de duplicar o processo, né, então isso aqui é uma ferramenta que facilita muito a vida do usuário. Então, clicou uma vez, o sistema vai pegar, vai duplicar todas as informações do processo e assim você pode já ter um novo processo com as informações, é só fazer a edição dos dados, ok? Eu vou estar mostrando agora para vocês a geração de alguns documentos, né? Então vocês viram que nós fizemos o lançamento de valores contra o cliente e agora eu vou mostrar para vocês como fazer para gerar uma fatura, né, para o meu cliente, como gerar uma programação de embarque, uma confirmação de embarque, emissão dos documentos, né? Então eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então aqui primeiro passo, né? Vou gerar a nota de débito ou fatura contra o meu cliente. Então venho aqui em documentos EA e venho na opção fatura recibo, tá? Então cliquei aqui em fatura recibo. O sistema ele tem aqui para eu selecionar qual conta que eu vou passar para o meu cliente, né? O fornecedor, que no caso é o próprio cliente, a Allcast. Tipo do processo, exportação aérea. O escritório ele vai ser faturado pelo escritório de São Paulo, né? Seria da própria Global Solution. Se caso eu quero mudar o escritório, eu quero que apareça com o logo da Global Guarulhos, por exemplo, né? Ou com o logo da Global Santos. Então é muito simples, basta eu selecionar o escritório que eu queira diferente e o sistema já vai fazer esse ajuste, ele vai gerar a fatura de acordo com o escritório selecionado. Aqui eu tenho data da fatura, né? Então, que é a data do dia, hoje está 19/10, e data do vencimento. Então, eu passo um período de vencimento para o meu cliente. Lembrando que esse período de vencimento ele é configurável, ok, pessoal? Ele é configurável no cadastro de cliente no Brasil. Quando vocês, por favor, assistam um vídeo de cadastrando cliente no Brasil. Nesse vídeo, vocês vão ter as informações referente ao como que funciona a configuração do vencimento, dos dias para vencimento. Aqui ele tem a parte de informar número do RPS, ok? E código de serviço. Isso para quê? Como eu tenho serviços tributáveis no meu documento, eu tenho que estar gerando o número de RPS e o número de serviço em cima dessa minha nota. E aqui a data do RPS, né? No caso que seria a data de emissão da nota de serviço. Faturar com Sign, tá? Então faturar com Sign seria no caso quando eu tenho o meu exportador, tenho um faturado, né? E eu queria faturar o meu faturado e o exportador são distintos. Então eu posso estar marcando essa opção de faturar com Sign. Ele tem também a parte de imposto automático e imposto manual. Então automático depende também da configuração que o usuário seleciona quando na parte de configuração do sistema, tá? Se o recolhimento dos impostos vão ser de forma automática quando atingir o determinado valor, né, para recolhimento, ou se ele vai ser recolhido manualmente, nota a nota, enfim, da forma como a empresa decidir a melhor forma de recolhimento dos impostos, tá? Então aqui, caso eu queira recolher os impostos, eu marco aqui IN, né, e IR, que são os impostos normalmente são recolhidos. Em alguns casos é recolhido também o ISS. Então eu posso informar aqui o percentual do ISS e marco aqui quanto que vai ser recolhido de ISS.
Feito isso, eu dou um confirmar impostos, tá? Então, o confirmar impostos, o sistema faz o quê? Ele faz o lançamento dos impostos de forma automática no processo. Aqui ele tem também, aqui ele me demonstra todas as faturas que eu tiver disponíveis do meu cliente, né? Desse cliente, se eu tiver faturas geradas, ele mostra quais são as faturas que estão em aberto, que eu poderia estar vinculando o meu processo a essa fatura e assim gerando uma nota consolidada do meu processo, ok? Aqui o sistema ele também tem a opção de eu clicar no botão imprimir, mas antes de imprimir, gerar recibo, se tornar ou cancelar. Então aqui eu dei um salvar, ó, o sistema dá aqui, ó, fatura salva com sucesso, tá? Então deu fatura salva com sucesso, aí ele me permite fazer a impressão da minha nota de débito. Então aqui é a fatura 020, a 2067 NF Sal, então sai com todas as informações do meu cliente, os dados do faturado, o nome do cliente, importador, número de master, não tem o house porque esse é um processo master direto, referência do meu processo, companhia aérea, o voo, origem, destino, previsão de embarque, previsão de chegada, ou chegada efetiva, o peso bruto, o peso taxado e o tipo do processo, que no caso esse daqui é um processo do tipo prepaid. Aqui eu vou ter também os processos, os valores, né, que estão sendo cobrados, que é o frete, transporte, AWA e os demais impostos que vão ser deduzidos do meu serviço. E aqui na outra página ele me traz aqui também os dados bancários do processo, né? No caso, os dados bancários que eu vou estar passando para o meu cliente depositar o valor em conta. Então aqui, a partir desse momento, geramos a nossa nota de débito e o sistema aqui, ó, vou dar um atualizar aqui, ó, olha só, ele já mostra aqui a fatura, data e hora da fatura que foi gerada, tá? Então, o legal aqui é o que? Então, fiz qualquer alteração, por exemplo, eu gerei com a taxa que está lá, só que sabemos que o dólar está variando, tudo mais, né? Então, o sistema me dá a opção de usar PTAX, que é uma configuração que eu defino taxa do dia mais o spread, né, que seria o percentual que eu defino no cliente. Esse percentual vai de 0 a 100, varia de acordo com o que você definir lá no cadastro do cliente. Tem a taxa do dia pura, que é aquela taxa que a gente puxa do Banco Central, e tem a opção de taxa manual, que seria uma taxa que o próprio usuário, faria a configuração, tá? Então como que funciona? Informo a minha taxa. Então a taxa que eu vou colocar aqui manual tá 3,84, na verdade eu vou colocar uma taxa de segurança de R$ 4, tá? Então eu coloquei a taxa aqui de R$ 4, eu dou um salvar. Então, olha só, automaticamente o sistema já recalcula a minha fatura e já assume a informação de R$ 4, ok? Feito isso, eu clico no botão imprimir e aqui ele já sai com a taxa atualizada nos valores que são em dólar a R$ 4. Essa é a forma que o sistema tem para fazer a geração da fatura, tá? Caso depois de recebida a minha fatura, eu posso clicar aqui e emitir o recibo. Em algumas situações, os usuários eles mandam também o recibo já junto com o faturamento, tá? Isso é uma prática de mercado, alguns fazem, outros não. Alguns mandam somente o recibo após a efetivação do pagamento do cliente, tá? Aqui, caso eu tenha errado, né? Tá errada a minha nota, ou eu baixei, mas está errada a baixa. O sistema dá a opção de você fazer o estorno da fatura, tá? E aqui seria um botão para você cancelar o faturamento, ou seja, gerei a nota, não era para ter sido gerada, eu posso cancelar essa nota, tá? Aqui ele tem aqui o número do o RPS, né? O código do serviço 3386 e a data do RPS. Não preciso pôr data, basta eu clicar no botão RPS, o sistema pergunta se eu quero criar um número de RPS, eu digo que sim. E automaticamente ele gera o meu recibo provisório também com base nos serviços, né? Que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um serviço aqui lançado e aí ele já me dá o valor dos impostos calculados sobre esse serviço.
e o número do RPS que ele gerou aqui em cima, que foi o 00898. Ó, ele dá a data do RPS e o número do meu RPS aqui. O próximo documento que nós vamos estar vendo é a emissão do conhecimento, tá? Então eu vou mostrar para vocês os três tipos de conhecimentos que o sistema disponibiliza para vocês, ok? Então aqui eu tenho o Aeroable, que é o conhecimento, podemos dizer que é o draft, né? Em alguns aeroportos, os clientes já mandam esse draft já, né? Faz a impressão dele frente e verso e manda como o conhecimento original, tá? Isso não é em todos os aeroportos, isso está sendo feito gradativamente, ok? E aqui ele tem o Aeroable colorido, que esse realmente está sendo utilizado, já é aceito em Guarulhos, em Viracopos e em alguns outros aeroportos do país também. Então aqui a geração da... Ó, tá vendo? A primeira via original, a segunda via original e a terceira via original e as outras vias de cópia, tá? Que já para serem enviadas de acordo com o que é especificado. Bom, observem que todos os documentos que nós geramos, o sistema está mantendo aqui o documento, já gerou um PDF de cada um deles. E aqui o AWB formulário, né, que seria o Aeroable formulário. Então, esse documento formulário, o sistema ele faz o quê? Ele permite a geração do AWB, né? Então, ele permite a geração do AWB em tela e você fazer a impressão dele na impressora matricial, né? Então esse daí é um documento que ele vai ser feito, a impressão dele vai ser na matricial, ok? Depois disso, além desses documentos, nós temos o draft, eu já mostrei para vocês, temos a programação de embarque, né, que é um outro documento importante também para você enviar para o seu cliente, né, dando as informações da programação de embarque. E temos também o documento de confirmação de embarque. Então seria um documento para você enviar no momento que eu tenho confirmação de que a data do embarque já está definida para o dia que você informou na previsão. Além desses documentos, nós temos também a carta de segurança, né? Então nós temos aqui a cartinha de segurança, na verdade é a declaração de segurança. Então a declaração de segurança, tá, pessoal, ela é gerada de acordo com a companhia aérea. Nesse caso aqui nós temos a carta de declaração de segurança da TAM, né, que é nesse modelo aqui o termo de aceitação de carga, e vem todos os dizeres e as informações, né, o campo dos dados do cliente e os campos para assinatura da TAM Cargo. Além desse documento, nós temos aqui também a etiqueta de carga. Então aqui essa daqui é uma etiqueta padrão modelo do sistema. A maioria dos nossos clientes utilizam etiquetas nesse formato padrão. Porém, caso seja necessário, durante o período de treinamento, vocês podem estar solicitando para que o nosso departamento de documentos faça a adequação dessas etiquetas. Aqui nós temos também a capa de processo unitária. Tá? Então, na capa de processo é um documento muito legal porque ele vai sair com todas as informações, todos os dados de compra e venda, frete, eles vão sair mencionados na capa de processo, essas informações. Aqui também ele tem também a opção de gerar requisição de cotação. O que seria esse documento de requisição de cotação, tá? Esse é um documento que você pode você cria o processo, no momento que você está confeccionando o processo, você pode mandar esse documento para a sua companhia aérea de uma forma que ela reserve o espaço de acordo com as informações que você está passando nesse documento, ela faça a reserva de espaço para 15 volumes e suas referidas dimensões. Da parte de documentos, os principais documentos nos casos de master direto, tá, pessoal? São esses documentos. Então esses daí são os documentos principais, ok? Bom, olha só. Além desses documentos, o sistema também ele te oferece aquele recurso que eu falei agora no início, né? Que é a criação do RE. Então o sistema ele permite que você, ao clicar no botão aqui, criar RE, ele já me pergunta aqui, você deseja criar um processo de RE a partir do processo EASAL 002-1015? Sim,
quero criar um RE. Né? Isso daí vai facilitar o trabalho? Vai facilitar o trabalho não só você como usuário, mas da empresa também e se caso for outra pessoa que faça o RE, facilita o trabalho dela também, porque você já vai passar a referência correta, já com as informações principais, e o usuário só vai fazer o preenchimento dos demais dados, tá? Então observe que o sistema, ó, ele já preencheu os dados do exportador, o importador, o número do DE, né, que ele puxa, como número do processo, e os dados do número de master, ok? Então aqui nós temos também a referência do cliente, que ele trouxe a informação. Ele me traz aqui também a informação do peso já, né? E aqui as demais informações seria necessário o usuário estar fazendo o preenchimento dos dados. Do processo de master direto, tá? Essa é a videoaula que demonstra para vocês, mostra como criar um processo master direto. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.